E a gente começa o JH com uma história de esperança, lá da Venezuela. Há dias, a gente mostra aqui o trabalho das equipes de resgate depois do terremoto que deixou mais de 2.200 mortos e milhares de desaparecidos. Hoje, depois de 8 dias, os socorristas conseguiram retirar um homem com vida dos escombros. A correspondente Carolina Cimente traz agora todos os detalhes desse caso. Boa tarde, Carol. Oi, Kovalik, boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, uma história impressionante e muito emocionante. O trabalho de resgate de Hernan Alberto Gil durou mais do que 69 horas. Isso porque ele estava 9 metros abaixo do solo e aconteceram sucessivos desmoronamentos dos túneis que as equipes de resgate tentavam criar para tirá-lo de lá. O vigilante Hernan Gil foi finalmente resgatado na manhã de hoje, depois de ficar mais de uma semana preso nos escombros de um shopping que desabou nos terremotos da quarta-feira da semana passada. Diversas equipes de resgate internacionais e venezuelanas trabalharam em conjunto para salvar o homem de 44 anos. De acordo com a Cruz Vermelha da Costa Rica, Gil foi encontrado na noite de segunda-feira por bombeiros chilenos, que o localizaram usando equipamentos de detecção acústica e uma câmera. Durante vários dias, os bombeiros do Chile conversaram com Hernan e registraram algumas dessas conversas, como a gente vai mostrar agora. Mueve de nuevo la mano como lo estabas haciendo. Muy bien, Hernán. Perfecto. Hernán, necesito que mires un poco hacia la cámara. Trata de mantenerte con las antiparras puestas por los escombros que están saliendo. Por sorte, nenhuma parte do corpo de Hernan estava presa. Ele ficou esse tempo todo no que os bombeiros chamam de sarcófago, coberto de escombros, mas com algum espaço. Aí os bombeiros conseguiram mantê-lo hidratado, também entregaram a ele sais de reidratação e líquidos calóricos, para que ele pudesse se alimentar um pouco. A Cruz Vermelha da Costa Rica informou que a operação de resgate foi tão arriscada que equipes de todo o mundo, incluindo México, Portugal, El Salvador, Espanha e Estados Unidos, uniram esforços para libertar o vigilante do shopping sem machucá-lo. Até que hoje pela manhã conseguiram. Um bom motivo para celebrar depois de tanta tristeza. Mais de 2.200 pessoas morreram até agora por causa desses terremotos e há dezenas de milhares de desaparecidos, Cova. Obrigado pelas informações. Como você bem disse, é uma esperança e o caso mostra a bravura e a competência das equipes de resgate. Muitos são voluntários, vão lá trabalhar para ajudar as pessoas. Isso é muito bom de ver. Obrigado, até mais. Ao menos 21 pessoas morreram no maior ataque russo do ano a Kiev, a capital da Ucrânia. Vamos ao vivo com a Bianca Rotier, ela tem as informações. Boa tarde, Bianca. Boa tarde para você, Kovalik. Boa tarde a todos. Diante de tantas mortes, o prefeito de Kiev anunciou que amanhã vai ser um dia de luto na cidade, que tem cerca de 3 milhões de habitantes. A Polônia, país vizinho que faz parte da União Europeia e da OTAN, acionou caças como medida preventiva. A Rússia declarou que os bombardeios foram uma retaliação a ataques ucranianos contra instalações energéticas russas. Nas últimas semanas, esses ataques agravaram uma crise de combustível no país, que é o terceiro maior produtor de petróleo do mundo. O presidente Volodymyr Zelensky disse agora à tarde que um alto funcionário da defesa ucraniana e o genro do presidente americano Donald Trump conversaram nos últimos 2 dias. Zelensky falou durante uma visita a um dos locais atingidos pelos ataques de hoje. Foi mais uma madrugada de terror para os moradores de Kiev. Enquanto a batalha aérea iluminava o céu da capital ucraniana, moradores se abrigavam em estações de metrô. Segundo as forças da Ucrânia, a Rússia lançou 74 mísseis e quase 500 drones. A maior parte foi abatida, mas os que escaparam do sistema antiaéreo provocaram muitos danos. Pelo menos 30 locais foram atingidos, incluindo prédios residenciais e um centro de pesquisas.
Socorristas passaram a madrugada e as primeiras horas da manhã atendendo feridos, procurando sobreviventes. O ministro do Interior disse que só neste prédio 7 pessoas foram resgatadas dos escombros. A Nádia contou que conseguiu correr para se abrigar num estacionamento subterrâneo, mas que ainda tem muita gente debaixo dos destroços. Com a filha no colo, a Yulia disse que ficou muito assustada. Graças a Deus estamos vivas. Isso é o mais importante, falou. O porta-voz do Kremlin afirmou que a Rússia vai intensificar a pressão sobre a Ucrânia. Acusou a União Europeia de escalar a tensão na região ao priorizar gastos com defesa. E disse que os ataques desta noite, que ele chamou de retaliatórios, foram exclusivamente contra instalações militares. O governo ucraniano rejeitou a alegação. Lembrou que prédios residenciais foram atingidos, que crianças estão entre as vítimas e que foi a Rússia que começou a guerra quando lançou a invasão em larga escala da Ucrânia há mais de 4 anos. O Vaticano excluiu da Igreja Católica o grupo ultraconservador Fraternidade São Pio X e excomungou 6 bispos. É a primeira crise institucional no governo de Leão XIV. Na pequena vila de Econe, no sudoeste da Suíça, um grupo católico ultraconservador, a Fraternidade São Pio X, decidiu desafiar a autoridade do Papa de Roma. Na quarta-feira, a organização ordenou 4 novos bispos por conta própria. Pelo direito canônico, somente o Sumo Pontífice pode autorizar a consagração de novos bispos. 2 dias antes, o Papa havia enviado uma carta ao superior-geral do grupo pedindo para que voltassem atrás e evitassem o que chamou de ato cismático, por implicar numa possível ruptura com o Vaticano. Não adiantou. A resposta de Roma, então, veio rápida e dura. A Congregação para a Doutrina da Fé, um dos órgãos da Cúria Romana, publicou um decreto que classifica a ordenação sem mandato pontifício como crime de cisma. A punição foi imediata, a excomunhão automática de todos os envolvidos. A punição atinge os 2 bispos que ordenaram a consagração, além dos 4 novos consagrados. O Vaticano ressaltou que os padres daquela fraternidade agora celebram sacramentos de forma ilícita e que, portanto, casamentos e confissões realizados por eles não têm validade. Leigos que aderirem formalmente à organização também serão considerados excomungados. Os membros do movimento são amplamente conhecidos como lefevrianos. O nome vem do fundador do grupo, o bispo francês Marcel Lefebvre, que na década de 1960 rejeitou as reformas do Concílio Vaticano II e continuou a realizar as missas em latim, por exemplo. Esta é a 2ª vez que a história se repete. Em 1988, o próprio Lefebvre foi excomungado por João Paulo II após ordenar bispos sem autorização. Anos mais tarde, o Papa Bento XVI buscou o diálogo e reconsiderou a punição, mas as tentativas de reconciliação fracassaram. Hoje, a fraternidade tem 733 sacerdotes pelo mundo. Uma das igrejas fica em São Paulo. O número total de adeptos não é preciso, mas a força do grupo ficou clara na cerimônia de quarta-feira, que atraiu milhares de fiéis à Vila Suíça. O Papa disse que a divisão entre os cristãos é sempre uma questão dolorosa. Eles se recusam a aceitar elementos fundamentais da Igreja e, se eles fazem essas escolhas, lamento, mas precisamos seguir em frente. Nós devemos andar avante. Aqui no Brasil, investigadores de Minas apuram se a diarista suspeita de matar um casal de idosos em um apartamento de Belo Horizonte agiu sozinha. Ela foi presa hoje. Paola Stephanie Cirino, de 30 anos, foi presa em um hotel na cidade de Itabira, região central de Minas Gerais. A diarista estava com um filho de 6 anos. Os 2 foram levados para Belo Horizonte. O menino ficou sob os cuidados de parentes.
Ela confessou, sim, a prática criminosa, ela dopou essas pessoas, ela usou um remédio que ela, inclusive, usa pessoalmente. Ela usou 4 comprimidos desse remédio, um sonífero, né? Apesar deles já estarem com a sua capacidade de defesa bem diminuída, quase que anulada, ela então passou a desferir os golpes de faca. Durante a manhã, Paola Cirino foi levada para a delegacia e no depoimento preferiu ficar em silêncio. Em seguida, foi trazida para o Instituto Médico Legal, onde passou por exames periciais. Daqui, foi direto para uma penitenciária na capital mineira. A suspeita era procurada desde terça-feira, quando o advogado Cláudio Atala Inácio, de 75 anos, e a empresária Maria Clotilde Atala Inácio, de 76, foram encontrados mortos no apartamento onde moravam. Segundo a família, era o primeiro dia de trabalho dela no apartamento do casal. De acordo com a polícia, as vítimas foram mortas com mais de 50 facadas. Câmeras de segurança mostram a suspeita chegando ao prédio na manhã de segunda-feira. Horas depois, ela aparece saindo com outras roupas e carregando sacolas. Em seguida, é gravada jogando objetos em uma caçamba, entrando em um carro branco e deixando o local. O motorista está sendo procurado. Nós vamos tentar chegar a essa pessoa, a essa identidade, para saber realmente se ele tem participação no delito ou se foi somente uma corrida de aplicativo, uma situação de momento ali. Segundo a polícia, a diarista roubou joias, relógios e 2 celulares das vítimas. Ela vendeu os objetos no centro de Belo Horizonte antes da fuga. Se a intenção é roubar, não havia necessidade de ter matado meus tios, né? Da forma como foi, meu tio recebeu 43 facadas, minha tia 17. Então, assim, a brutalidade, algo inaceitável. Que horror esse caso, inaceitável mesmo. A defesa de Paulo Stephanie Cirino disse que ela estava desorientada e temerosa e que não houve planejamento ou premeditação do crime. Em nota, afirmou que a responsabilidade da investigada será definida ao longo do processo com base nas provas. A Polícia Federal faz hoje uma nova operação contra a corrupção na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. A partir de planilhas apreendidas na casa de um bicheiro, os investigadores afirmam que descobriram um esquema de lavagem de dinheiro que envolve políticos e a cúpula do jogo do bicho. Unha e carne é o nome da operação da Polícia Federal que chegou à 5ª fase e aprofunda as investigações sobre a ligação da política com o crime organizado no Rio de Janeiro. Hoje, os policiais cumpriram 14 mandados de busca e apreensão e 3 de prisão. 2 dos alvos das prisões já estavam na cadeia. Adilson de Oliveira Coutinho, o Adilcinho, está preso desde fevereiro. Ele é um dos chefes do jogo do bicho no Rio. Tem envolvimento com assassinatos e, segundo a polícia, também está à frente de uma máfia violenta que fabrica e vende cigarros clandestinos. O ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio, o deputado cassado Rodrigo Bacelar, também já estava na prisão desde março. Ele é suspeito de vazar informações sigilosas de operações policiais para criminosos do Comando Vermelho. E agora, por determinação do Supremo Tribunal Federal, será transferido do presídio de Bangu, no Rio, para um presídio federal de segurança máxima. O único alvo de mandado de prisão que estava em liberdade é Márcio Pôncio. Pastor da Igreja Nuvem, Márcio Pôncio mantém uma rotina de influenciador digital. Mostra o dia a dia da família para os seus mais de 500 mil seguidores nas redes sociais. Márcio é pai da deputada estadual do Rio, Sara Pôncio, do Solidariedade. Ela não é alvo da operação de hoje. O pastor tentou ser deputado federal, mas não se elegeu. Ficou com uma vaga de suplente. Também é empresário do ramo do tabaco. Por isso ganhou o apelido de Pastor do Cigarro. Ele foi preso num flete de frente para o mar, na Barra da Tijuca, zona sudoeste do Rio. Outro investigado é Marco Antônio Cabral, advogado, ex-deputado federal, ex-secretário estadual de esporte do Rio de Janeiro e filho do ex-governador Sérgio Cabral. A PF fez buscas na casa dele. Marco Antônio Cabral não foi preso. Ele é pré-candidato a deputado estadual. Também foi assessor da presidência da Alerj, quando Rodrigo Bacelar era o presidente da casa. Em 2023, Marco Antônio Cabral já havia aparecido numa outra investigação da PF por suspeita de ser operador financeiro do bicheiro Adilcinho, num esquema ilegal de cigarros. Os nomes dos alvos da operação de hoje aparecem em planilhas de pagamento encontradas com o bicheiro Adilcinho em fases anteriores das investigações, segundo a Polícia Federal.
As listas chamaram a atenção dos investigadores porque apresentavam possíveis repasses ilegais de dinheiro e doações de campanha a agentes públicos. A TV Globo apurou que pelo menos 20 políticos do Rio de Janeiro aparecem nessas planilhas. Todos eles são investigados. A Polícia Federal não divulga nomes. Hoje, o Supremo Tribunal Federal também determinou o sequestro de cerca de 22 milhões de reais em bens dos investigados. Com as apreensões de celulares e documentos, a PF vai tentar identificar outros possíveis intermediários e operadores do esquema. A defesa do pastor Márcio Pôncio disse que vai se posicionar depois que tiver acesso aos autos do processo. A defesa de Adilson Oliveira Coutinho Filho rechaçou a alegação de pagamentos de vantagens indevidas a políticos ou agentes públicos. A advogada de Marco Antônio Cabral informou que ele nega qualquer participação em organização criminosa, lavagem de dinheiro ou recebimento de valores de origem ilícita. Nós não tivemos retorno do advogado de Rodrigo Bacelar. Um grupo suspeito de vender armas para as duas maiores facções criminosas do país foi alvo de uma operação em Mato Grosso. A repórter Bianca Janazzi está em Sinop, traz para a gente todas as informações. Bianca, boa tarde. Oi, Kovalik, boa tarde para você, boa tarde a todos. O grupo é alvo dessa operação, eles são suspeitos de fornecer, abastecer essas duas facções criminosas com armas e drogas. Hoje foram cumpridos 7 mandados de prisão, 11 de busca e apreensão. 5 pessoas foram presas aqui em Sinop, uma delas em flagrante. Outros 3 mandados foram cumpridos contra alvos que já estavam no sistema prisional. Durante as buscas, os policiais apreenderam uma pistola 9mm e uma espingarda e drogas. Segundo a Polícia Civil, o grupo fornece armas e entorpecentes para o PCC e para o Comando Vermelho. A operação mobilizou equipes de diversas delegacias especializadas aqui de Sinop. As investigações continuam para tentar identificar aí outros envolvidos e desarticular toda a estrutura criminosa dessas facções que atuam aqui no Mato Grosso. Kovalik. Obrigado pelas informações. Boa tarde para você. E no Rio, uma investigação revelou um esquema de receptação de celulares roubados que usava até os Correios. A Mariana Bispo já está aqui no nosso telão, vai contar os detalhes dessa história. Mariana, boa tarde. Boa tarde, Kovalik, para você e para todos que estão com a gente. As investigações apontam que os criminosos roubavam ou furtavam os celulares aqui no Rio e usavam os Correios para enviar esses aparelhos para outras regiões do país. Até o momento, 8 pessoas foram presas em flagrante com celulares roubados. Todas vão responder pelo crime de receptação. E os alvos dessa operação de hoje estão sendo procurados em 10 estados. Aqui no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e também em alguns estados do Nordeste. Em Alagoas, por exemplo, os policiais foram em lojas e centros comerciais suspeitos de receberem aparelhos roubados. Em Pernambuco, numa loja, foi encontrada uma estrutura para desbloquear telefones. As investigações começaram depois que a Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Propriedade Material e a Receita Federal apreenderam 30 remessas postais contendo 65 celulares usados. O foco agora da polícia é descobrir como esse grupo conseguia mascarar o envio dessa carga ilícita pelas agências postais. Kovalik. Obrigado. Boa tarde para você. Os Correios informaram que mantêm cooperação com os órgãos de segurança para prevenir a circulação de itens irregulares e que não pode entrar em detalhes sobre a ação de hoje. Um nevoeiro fechou o Porto de Santos, o maior do país, pelo 2º dia consecutivo. A gente vai até a Baixada Santista. Quem está lá é o Diogo Bertozzi, com todos os detalhes. E dá para ver que está meio nevoado ainda, né, Diogo? Conta para a gente, por favor. Diego. Ei, Kovalik, muito boa tarde para você, boa tarde a todos. Eu falo direto de um dos cartões postais da cidade de Santos, que é a Orla da Praia. Mas ela praticamente desapareceu, um paredão branco se formou, ao fundo fica a cidade de São Vicente, mas ela também
não há nenhuma visibilidade nesse momento. A Capitania dos Portos de São Paulo informou que a navegação está suspensa desde as 3h50 da manhã devido à visibilidade abaixo dos 500 metros. Ontem, o Porto de Santos, o maior do hemisfério sul, também foi fechado por 2 vezes pelo mesmo motivo. 7 navios que deveriam atracar nos terminais para carregar ou descarregar mercadorias aguardam em alto mar. E 3 navios que estão prontos para partir não receberam essa liberação e continuam no cais. A travessia de balsas entre Santos e Guarujá, por onde passam cerca de 20 mil pessoas todos os dias, foi interrompida, ficou paralisada a operação por mais de 1 hora durante a manhã. O Porto de Santos foi responsável por quase 30% das relações comerciais do Brasil com o exterior em 2025. Ainda não há um prazo de quando as manobras serão retomadas no canal de acesso ao porto.